Por exemplo, o objeto sensível e o objeto intelectível. Não é? Os dados da sensação, da percepção sensível, são espécies de movimentos. A percepção sensível seria uma espécie de alteração, de movimento, de afetação, que, por sua vez, está vinculada à parte inteligível, intelectiva da alma. Essa parte dianoética, noética. E a fantasia, a imaginação, a configuração. Geralmente, fantasia é traduzida por imaginação, né? A fantasia seria esse elemento capaz de conectar a sensação e a intelecção. A fantasia também é um movimento que parte da sensação para o intelecto, um pouco por aí. Então, eu acho que temos fases de Aristóteles, talvez. E eu não sei qual pesa mais, não é? Embora Aristóteles seja um dogmático. Mas até que ponto, não é? Entende, Fabíola? Não sei se me fiz entender em algum momento. Fala aí, o que você acha? Dá um feedback. Sim, eu achei incrível, assim, muito, muito interessante. A sua exposição é muito cativante também. Eu fiquei pensando sobre, eu preciso ler, né? Eu preciso ler Aristóteles, porque é um autor sensacional mesmo, né? Essa questão do motor, o primeiro motor, né? Ah, então, olha ele aí. Fiquei, assim, a fim de ler esse capítulo 4 a 8 do livro 3. Está anotado aqui, eu vou ler. E eu fiquei com essa dúvida sobre, então, sobre o que você falou de nus ativo e nus passivo. Se tem uma colocação do Aristóteles sobre uma questão que tem no Timeu, né, do Platão, que é a gente tem no Timeu uma relação entre o mesmo e o outro. É uma relação dialética que, a princípio, se estabelece no âmbito do nous. Né? Então, o mesmo e o outro, como se dão? Semelhante? Me diz semelhante? A palavra é tó, se eu não me engano, e é o mesmo e o outro, né? E me escapou agora, mas é assim, é o tó, depois eu trago, porque me faltou. Mas é o outro, que eu vieram todas as palavras leotre e nas outras línguas, deander, mas no grego mesmo me faltou. Mas existe essa colocação. Eu fiquei me perguntando se no ânima, no de ânima, tem uma colocação no sentido de colocar. Porque, assim, no Timeu, a gente tem essa colocação, que é primeiro mesmo, depois o outro. Né? Primeiro você precisa ter essa base a partir da qual o pensamento se torna possível. E depois, na tradição da filosofia contemporânea, a gente vai ter uma série de autores, como o próprio Deleuze, na lógica do sentido, né? Você vai ter até o Foucault, que falam que o problema do Platão começa aí, porque ele começa com o mesmo, enquanto ele devia começar pela diferença. E eles começam pela diferença. Eles falam, não, a gente começa pela diferença, porque é uma questão ética, epistêmica, ontológica, de que quando a gente começa pelo mesmo, a gente repete uma sociedade patriarcal, machocrata, tem todo um discurso político aí. E aí eles optam por começar pela diferença, porque assim a gente sempre vai estar no âmbito da inclusão, ao invés do âmbito da exclusão, que seria, segundo Deleuze, uma lógica da reprodutibilidade que se dá os guardiões, né? Os guardiões da República
seria uma forma de orientar uma hierarquia social em que os homens terminam sempre mandando. E aí é o problema. Enfim, também essa é a minha leitura, né, que eu faço do Deleuze. O Deleuze só coloca essa questão da reprodução e do problema disso fixar um patriarcado contra o qual a gente tem que se erguer caso a gente queira incluir a diferença. Então, é preciso começar pela diferença por causa disso. O Heidegger, por outro lado, vai colocar que isso é um absurdo, que a gente sempre começa pelo ser, porque senão a gente não vai chegar a nenhum lugar, né? A gente começa pela compreensão, pelo Verstehen em alemão, que é o permanecer, né? Senão a gente estaria num heraclitismo radical, é tudo transformação sempre. E a gente precisa de uma base que é a própria linguagem. Pode ser que não tenha nada além da linguagem, mas a linguagem ela tem que ser o mesmo, é homologia, ela é o mesmo. Se eu falo abacaxi, você entende abóbora, a gente nunca vai conseguir conversar. Então, para o Heidegger, e ele vai ler o Sofista, né, vai colocar que isso já estaria no Sofista, a gente parte do mesmo que a gente não queira. E aí, quando você colocou essa questão do nus ativo e do nus passivo, eu fiquei me perguntando se haveria alguma colocação nesse sentido, do começo ser do passivo ou do ativo. Não? Eu, assim, não consigo identificar, né? Mas eu acho, creio fortemente, Fabíola, que você encontra, a partir de agora, eu também vou me preocupar com essa questão, que eu toda hora lendo isso aqui, né, meditando sobre essas coisas, e talvez eu tenha uma percepção mais à frente disso. Eu fico lembrando, assim, em algum momento, Aristóteles fala lá no segundo livro do De Anima, o segundo livro do De Anima, Fabíola, ele é fortemente marcado pela análise da percepção, sabe? Começa ali no sexto livro do segundo, perdão, no sexto capítulo do segundo livro começa a análise da percepção, né? Percepção sensível, e, se eu não me engano, vai até o segundo capítulo do terceiro livro. Ela atropela um pouco assim. E ali, Aristóteles fala do semelhante e do dissemelhante, né? No caso, os objetos sensíveis estão para a percepção sensível, assim como os objetos intelectíveis estão para a percepção intelectiva. Mas alguma coisa muito pontual assim sobre essa questão que você colocou do Platão, eu de cabeça não me recordo, assim, de memória, de pronto, não me recordo. Mas, sem dúvida, Aristóteles fala alguma coisa sobre semelhantes e semelhantes. Não exatamente sobre identidade e diferença, que eu acho que também ele comenta alguma coisa sobre isso no De Anima, sobre identidade e diferença, que é uma questão que me parece que está aí, né, também, né? Questão do mesmo e do outro, né? É uma questão de identidade e diferença, me parece, né? Também, que é um par dualístico assim da filosofia que é tradicionalíssimo, né? Esse par identidade e diferença, né? Tá lá em Parmênides também, né? Talvez tenha um pé disso lá no Protágoras também, mas essa questão específica em Aristóteles eu não consigo perceber, porque ela é bem complexa, né? Ela está em Aristóteles, acredito eu, lá na
teoria da percepção sensível esteja colocada lá quando Aristóteles começa a falar sobre processos sinestésicos, sabe? A sinestesia, ela é um distúrbio neurológico, não é? E Aristóteles lança mão dessas questões quando vai falar da teoria da percepção dele, porque a questão dos sensíveis, né, Fabíola, assim, os sensíveis próprios, é interessante a questão dos sensíveis próprios e dos sensíveis comuns, né? E a questão da sinestesia, que a própria literatura vai pegar, né, como uma figura de linguagem, né? O sabor do verde, né? O cheiro do azul. Essa é uma questão muito interessante em Aristóteles e, se eu não me engano, é o primeiro a falar disso. E as teorias de neurologia da Idade Média, se eu não me engano, não contemplam muito essa questão de Aristóteles. Há uma tendência na história, né, de repente você tem um assunto, você se apropria desse assunto como se fosse dali em diante que o assunto tenha começado. E Aristóteles e Platão já falaram dessas coisas lá atrás. Tem muito disso, né? Ontem tinha umas apresentações sobre os universais de Hume e umas coisas lá da comunicação do participante da UF, né? Mas eram questões bem aristotélicas, né? Então, assim, parece que é do Hume, né? Mas o pé está lá em Aristóteles, né? Aí eles não falam assim, Aristóteles pegou esse legal e eu, a partir disso, desenvolvi. Não, fica como se fosse dos caras, né? Como se fosse a primeira vez. Então rola muito isso. E essa questão da sinestesia, Aristóteles coloca bem, né? Parece que tem a ver mesmo com os sensíveis próprios e os sensíveis comuns, né? Porque, por exemplo, a cor, eu a percebo por meio da visão. Eu não consigo perceber a cor branca por meio do olfato. Porque para que haja atualidade dos meus sentidos, os meus sentidos, por exemplo, a minha visão, por exemplo, não vê nada. Ela vem em potência para Aristóteles. Ela só vai realmente perceber a coisa visualmente quando essa coisa se mostrar. Por exemplo, a cor. Quando a cor aparecer mediada pela luz e o ar, é que a potência da visualização em mim se faz atual. Explode e consegue ver. Não é? Então, tem uma coisa da semelhança por aí, né? E a cor é um sensível próprio para a visão, porque eu não consigo percebê-la pela audição. Isso é muito louco. Mas o sinesteta consegue. O sinesteta consegue, e existem aí, né? Se você botar no YouTube agora aí, tem várias reportagens aí sobre sinestesia, né? E em cada mil pessoas, né? Uma pode apresentar um tipo de sinestesia. Existem vários graus, né? Mas a pessoa vê o amarelo e ela sente o sabor do maracujá. Ela sente o sabor do maracujá. O tempo é um pouco isso, né? Você vê o tempo porque você vê o movimento. Você percebe um movimento de mudança. Aí você percebe que o tempo passou. De olhos fechados, eu posso perceber um vento que me traz um perfume e passar e realmente não voltar mais. Então eu sei que modificou alguma coisa ali, o cheiro. O tempo passou de alguma forma. Então, pelo movimento do cheiro, né, pelo tato de alguma coisa que passou por mim, tocando em mim, o vento, por exemplo, eu percebo que o tempo está passando. Então, o tempo eu percebo por diversos sentidos sensoriais, não é? Pela visão, pela audição, pelo tato, até pela gustação,
pela gustação, eu consigo perceber que era quente e está frio, e por isso o tempo passou. Passou num movimento de quente a frio e vice-versa. Então, eu fico me perguntando sobre essas questões do sensível, da sinestesia, para responder um pouco essa questão do semelhante do outro, né? do similar do outro, por meio da percepção, tentando entender um caminho que Aristóteles faça. Isso está lá onde eu te falei, lá no segundo livro do De Anima, ali entre os capítulos 6 do segundo livro e os 2 primeiros capítulos do livro 3, que ele vai falar dessas coisas aí. Então, talvez seja um caminho, não é, para você, não sei bem, mas é curioso como mexe com a parte da física, da meteorologia, né? Aristóteles tem um livro da meteorologia, os meteorológicos, né, que ele vai falar dos elementos, dos stoicheion, né? Platão fala disso e Aristóteles vai falar disso de uma forma diferente, não é? Dos 4 elementos, né? Ar, água, ar, terra e fogo, né? E os intermediários entre eles, talvez o seco, o úmido. Então, o ar, por exemplo, ele é necessário para a percepção da cor, porque a luz se propaga assim. A luz, o ar, né? O ar para a olfação, para a audição também, as ondas sonoras se propagam no ar. Então, ato e potência em Aristóteles, né? Atualizar uma potência como a audição, é preciso que haja o ar como mediador de um som grave ou agudo que entre em contato comigo e nessa similar conexão, nessa conexão entre coisas similares, talvez não iguais, mas similares, né? Com partes similares, é que há no sentido da audição. Então, muito legal, adorei a sua fala. No que a gente descobre, né, essa relação da sinestesia, o Heidegger coloca que, poeticamente, o homem, eu falo, a mulher habita, né? Acho que quando a gente fala, tem um fragmento de um pré-socrático que não faz nenhum sentido, porque coloca assim, quando eu falo um trem passa pela minha boca, né? No sentido de que a fala, ela constrói realidade. E o Gorgias vai dizer que não, né? Então, a gente tem que ir descobrindo na experiência, né? E aí eu gosto muito dessa colocação sua sobre a sinestesia. A palavra é grega, né? É ástese, é sinástese, né? Então é um todo de exatamente. Você tem o paladar, né? Junto com o sentido olfativo, junto com o auditivo. Exatamente. É uma mistura dos sensíveis, né? Dos sensíveis próprios, comuns e tal. Então, e no original do termo Noem, né, o nous, a princípio, foi feita várias buscas, né, sobre de onde vem esse termo, Noem, o nous, e a gente tem Heráclito, a gente tem alguns pensadores originários, essa noção no próprio Parmênides, a princípio, Anaxágoras. Anaxágoras. Anaxágoras também. Então, os pesquisadores que fizeram a etimologia do termo nous destacam que nous, noem, é farejar. E aí a gente tem essa colocação de que você está no âmbito dessa compreensão imediata do divino, você ser um pouco animal, né? É você conseguir sentir o cheiro. Eu tenho aqui em casa 2 gatas e elas sentem o meu cheiro quando eu estou lá na esquina, elas já estão na porta, que elas já farejaram. Né? E aí a gente tem isso, né? Que é o você fareja e vê.
o Heráclito fala, né? Se tudo se transformasse em fumaça, o nariz é que distinguiria. Então, eu acho que em todos os autores gregos tem isso, né? De você aprender a farejar o divino. E no Platão, eu acho que ele nos convida, como que é um aprendizado sobre um trampolim para o divino, sabe? É como se ele estivesse nos ensinando a ser divinos. Tanto é que a gente vai ter repercussão da geometria de Platão nos autores da tradição budista, né? A gente tem aí uma questão que é como que a geometria das formas, né, do Buda, quando ele ilumina, são geometrias que nos colocam no âmbito de sinestesia mesmo, né? A totalidade acontecendo mediante o divino, que é triangular, que é quadrado. No Timeu tem isso, né? Que é o triângulo, é o fogo, o cubo é a terra, o pentágono é a água e o hexágono é o ar. E lá no Timeu, a gente tem essa colocação de que não há ausência, né? É tudo cheio de tudo. Então, quando a gente tem essa sensação de o ar ser o vazio, o Platão coloca, não, isso não é um vazio, está cheio. É como você colocando, você precisa ter o ar cheio, né? O ar com, digamos que a gente tem essa leitura da química contemporânea, né? Que são átomos, são moléculas, e que quando a gente vai ver o componente químico do átomo, eles são poliedros, e são poliedros perfeitos, como exatamente o Platão sugeriu que fosse lá em 300 e tanto antes de Cristo. Então, isso que a física, a química contemporânea estão descobrindo hoje, que é a concepção, a estrutura geométrica dos elementos químicos, Platão já tinha colocado, né? É sensacional isso. E aí tem isso, né, de você conseguir alcançar essa plenitude, talvez só um Buda, né, um Cristo, para conseguir alcançar essa plenitude que nos coloca no âmbito de perceber o vento, o ar como cheio de um elemento também divino, né? Ou, assim, digamos que não há vazio, né? Então, a gente tem essa sensação, não estou num lugar cheio, eu saio e vou para o vazio. E lá também é cheio, só que é cheio de um outro elemento, né? Muito legal isso que você falou. Eu fico pensando, nós somos sinestetas em potência, porque em algum momento, né, a gente mistura sabor e memória, por exemplo. A gente mistura a gustação com a lembrança. Na verdade, isso daí é provado cientificamente, não é? A gente a memória gustativa, não sei, né? Mas eu tenho um paladar que traz uma memória da infância. E toda vez que eu como aquele feijão que eu comia da minha avó, eu me lembro da minha avó, do cheiro da casa, de tudo. E um cheiro também faz isso. Eu abro o livro, não é? E aí, Adriana Calcanhoto fala uma coisa, né? Nas Cinzas das Horas, uma música dela e tal, que me lembra um pouco isso. Você tem um cheiro ali, você tem um momento ali, e aquilo te lembra alguma coisa. E vem forte com emoções, com sensações, às vezes até com tristeza. Aristóteles fala que as emoções, elas são funções da alma no corpo, né? Então a gente tem essa ida e vinda da qual você estava falando aí, da percepção para a lembrança, para a memória, para o pensamento, não é? Que parece realmente tá conectado, né? E tá cheio de informações o tempo inteiro, não é? Embora a gente não consiga perceber sempre, não consiga decodificar essas informações, esse poliedro de Platão, não é? Por trás da realidade aparente, do vácuo que é esse ar cheio de coisas, né?
Aristóteles também não acredita que haja vazio, não é? Aliás, ele está contra esse vazio. O vazio é o lugar do corpo. O vazio é o lugar de algum corpo. É o lugar que algum corpo vai poder potencialmente estar. Um corpo ocupa um lugar, né? E um lugar vazio é o lugar de um corpo possível para aquele lugar. Então, não existe um vazio, né? Existe um contínuo. Não é por isso que eu fico pensando nessa questão do nous e do tempo. Aristóteles vai falar que o tempo está em tudo, como se fosse uma teia, um tecido, uma tessitura capaz de abarcar tudo, né? Na verdade, a física moderna, a física agora diz que tempo e espaço é algo junto, não é? O tempo e espaço e tempo. Então, eu procuro também, Fabíola, no caminho de construção da minha tese, perceber que a física atual, a física teórica, especulativa, a física atual, tem seus fundamentos lá na física de Aristóteles mesmo, com essa questão do tempo como um lugar. Então, eu estou buscando o tempo como algo indivisível também, do qual Aristóteles se refere lá na física, no De Anima, né? Um tempo por trás do tempo, um tempo que mede o próprio tempo, uma unidade temporal. Um modo locativo de ser do tempo, né? Eu estou tentando compreender isso. Excelente, parabéns pela pesquisa. Né? Façamos coro ao Tales de Mileto, né? Tudo está cheio de deuses. Então, assim, conte com o meu apoio no que precisar, estamos aí. Adorei te ouvir. Vamos continuar juntos. Né? A pós-graduação da PUC é bem rigorosa e estamos juntos nessa caminhada. Passou rápido aqui, hein, Fabiola? Já são 6h30, né? Sim. Nem senti. E é isso que você falou, não é? Não se encerra aqui. Né? A gente pode fazer isso outras vezes, com diversas possibilidades, não é? De erros e acertos e sugestões. E conte comigo também, se você precisar expor alguma coisa, não tiver quem te ouça, eu ouço. Porque às vezes a gente não tem isso, né? Um retorno ali e tal. Então, estou bem disposto a sempre aprender. Aprendi muito com o que você falou, Fabiola. Aqui, muitas coisas me deixaram cheio de dúvidas. Então, certamente, eu devo muito a você, né? Essa minha virada mental agora, né? Toda hora a gente muda, né? Agora, daqui para frente, eu vou escrever outras coisas. Imagina, eu que te agradeço muito. Pode ter certeza que eu vou te pedir, sim. É raro uma escuta atenta, né, como de um verdadeiro filósofo. Então, pode ter certeza. Vai ser um prazer, vai ser uma honra, na verdade. Você defende quando? Ano que vem. Tá pertinho. Tá. No final do semestre, no final do ano, no final então, do acho ano letivo? que seria para o começo, mas talvez fique para julho, por questões burocráticas. Tomara que você consiga defender presencialmente. Não sei se essa é a sua grande intenção, né? Mas é a minha. Queria fazer uma defesa presencial, né? Tomara. Não, a minha também. Eu estive na PUC anteontem. Que bacana. Tá tudo fechado. Nunca mais fui, mas não estavam abrindo lá, pelo menos o departamento, para questões e tal. Não, eu estive, tem um restaurante aberto só,
uma lanchonetezinha, fui almoçar e só Vazio, uma, né? Vazio, né? Da PUC, assim, né? Você tem lá uns 20 restaurantes, só tinha um aberto. A biblioteca está aberta, mas parece que tem que reservar o espaço para ir. E está vazio, está bem vazio. Mas eu estou com fé, que acho que tem que ter muita fé mesmo, do jeito que está a conjuntura mundial, né? Agora na Alemanha estão fechando de novo. Pois é, Fabíola, esse é o nosso medo, né? Tá essa ir e vindo aí, né? Bom, eu fiz esse espaço aqui de resistência, e aí você está convidado a vir e falar mais vezes, a gente está junto nessa jornada. Legal, vamos combinar assim. Poxa, foi uma honra para mim, um prazer enorme. E como eu falei, eu lhe agradeço muito. Foi muito proveitoso para mim, espero que para você, de algum modo, tenha sido também. Então, é isso, a luta continua. Vamos continuar nessa luta com muito amor, muita carinho, determinação, como você tem feito. Vou estar presente lá na sua defesa, lá, se Deus quiser, presencialmente lá. Obrigada. Eu vi a sua qualificação, sua qualis lá. Acho que você disponibilizou no grupo, não sei, em algum lugar. Eu vi, gostei bastante. Parabéns. Escrever sobre o que a gente acredita é sempre um desafio e nem sempre é muito aceito pelo outro, né? A verdade é essa. Mas em filosofia, o amor, né? A paixão é o que nos move. Sem isso não faz sentido, né? Então vamos continuar com nossa determinação de amar o saber, que é isso que interessa, né? Legal. Aristóteles bota isso lá na metafísica, né? Todos os homens desejam um saber por natureza. Está lá na abertura do livro Alfa lá da metafísica. E é isso. É um pouco por aí. Então tá, poxa. Uma ótima sexta para você. Você também. Bom fim de semana. Legal. Segunda-feira eu vou apresentar uma coisa, no dia do feriado, lá pela Federal do Sergipe. E aí, esse mesmo formato do YouTube e tal. Então, valeu aí pela força aí. Tá bom, depois manda o link para a gente assistir aqui. Tá. Te passo. Acho que eles só vão passar na segunda mesmo, devem passar de manhã. É um evento que é um congresso, é o segundo congresso online deles lá. Filosofia, vida e morte. Aí eu vou fazer uma pegada do The Anima. Aí é isso. Então tá, então boa sorte. Na terça a gente se encontra de novo. Se Deus quiser. Bom descanso, tudo de bom para você. Um grande beijo. Outro, tchau. Tchau, obrigado.